Olá, pessoalzinho do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu e a Kessinha estamos aqui para trabalharmos as relações ecológicas, não é? É domingo à noite, né? E eu não estou jogando bolinha para você, não é, filha? E ela veio aqui me fazer companhia porque nós vamos falar de relações ecológicas entre os seres vivos, que foi o assunto da nossa live, que foi um pouquinho tumultuada, a gente vai ter que melhorar um pouquinho isso, né? Mas agora nós vamos começar do início, bem bonitinho, separando tudinho com você, para que você possa entender. Não é, Keké? Agora a Kessinha vai ficar lá no cantinho dela, bem bonitinha. E nós vamos falar, então, sobre relações ecológicas. Eu vou compartilhar aqui uma telinha com você, porque daí fica facinho para você poder acompanhar comigo, tá? Então, vou aumentar para ficar grandão. Isso, fácil para você ver. Pessoal, relações ecológicas são relações que os seres vivos estabelecem uns com os outros, e o tempo todo, numa cadeia, numa teia alimentar, os seres vivos estão desenvolvendo algum tipo de relação. Só que essas relações, elas podem acontecer entre os seres vivos da mesma espécie, que nós vamos chamar de relações intraespecíficas. Por exemplo, quando os leões estão disputando força ali, né? Para ver quem vai ser ali o líder daquele bando. Ou essas relações podem ser interespecíficas, quando elas acontecem entre seres vivos de espécies diferentes. Por exemplo, quando o leão mata a zebra, né? Então, relações dentro da mesma espécie, como, por exemplo, aqui nesse formigueiro, onde as formigas todas estão trabalhando para um bem comum e todas estão se beneficiando nesse tipo de relação, nós vamos chamar de relação intraespecífica, só que ela é uma relação intraespecífica do tipo harmônica. Já já a gente vai definir também esse critério, tá? Do lado de cá, eu tenho uma relação entre o peixe-palhaço e a anêmona. A anêmona é um quinidário, o peixinho, ele mora na anêmona, ganhando proteção da anêmona, mas é uma relação entre seres vivos de espécies diferentes. Também é uma relação do tipo harmônica, e nós vamos definir essa questão de harmônica e desarmônica agora aqui com você, tá? Tanto nas relações intra como inter, tanto nas relações dentro, né, de seres vivos da mesma espécie, como entre seres vivos de espécies diferentes, elas podem ser classificadas como harmônicas ou desarmônicas. Como que eu poderia definir isso? Dentro de uma relação harmônica, ninguém pode sair perdendo. Por mais que um ser vivo não ganhe naquele processo, mas ele não pode ter prejuízos. Eu sempre vou chamar uma relação de harmônica quando nenhum dos indivíduos for prejudicado no processo. Enquanto nas relações desarmônicas, por mais que alguém saia ganhando, tipo o leão, ele abateu a zebra para ele comer. Ele ganhou o alimento, mas a zebra saiu no prejuízo. Se pelo menos um dos indivíduos envolvidos for prejudicado, essa relação será do tipo desarmônica. Então, vamos conhecer aqui alguns exemplos de relações harmônicas nesse primeiro momento, e depois nós retomamos com as relações desarmônicas, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns tipos de relações que podem ser chamadas de harmônicas. Por exemplo, aqui, olha, na relação do tipo colônia, os seres vivos eles vivem juntos fisicamente, podendo ou não trocar benefícios, mas um ser vivo não proporciona prejuízos para o outro, né? Por exemplo, os corais eles vivem grudados fisicamente, né? Os coraizinhos aqui, olha, eles produzem essas casinhas feitas de mineral extraídos, né, do próprio ambiente aquático, e cada quinidáriozinho, né, cada coralzinho, vai morar dentro dessa casinha ali. A gente vai chamar de condomínio, né, porque são dezenas, né, de corais habitando ali. Só que um coral vive, apesar de grudado fisicamente, eles não dividem atividades, eles vivem independente um do outro, de certa forma, né? Apesar de unido fisicamente, as atividades são atividades individuais, eles não trocam ali benefícios, mas também não causam prejuízos um para o outro, né? E eles habitam ali grudadinhos um no outro fisicamente. Agora, no caso aqui, olha, desse segundo exemplo, que é o exemplo da caravela, a caravela já é uma colônia flutuante, onde eu tenho ali dezenas de animais, dezenas de pólipos, grudadinhos um do lado do outro. Um desses animais, ele acaba inflando para virar essa barca, né, que vai ficar flutuante,
Enquanto os outros, eles vão formar essas espécies de tentáculos aqui, olha. Esses tentáculos, né, esses pólipos que formam os tentáculos, eles liberam substâncias urticantes que queimam, né, que podem ferir. É usado para capturar a presa e também para limitar a ação de um predador, né? Então, essa substância urticante, ela acaba limitando a ação de animais que possam querer predar ali essa colônia flutuante. Então, os animais estão grudados fisicamente, mas estão também se ajudando, e um depende da ajuda do outro para a sobrevivência dessa colônia. Quando esse animal que faz a barca morre, um outro tem que assumir a função dele para manter a flutuabilidade, né, dessa colônia, enquanto os outros vão defendendo, capturando alimento e distribuindo esse alimento uns para os outros. Então, eles estão grudados fisicamente, mas se ajudam. No caso dessas bactérias aqui, olha, elas também estão grudadas, juntas ali, né? Mas também não estão necessariamente trocando benefícios, né? Mas estão unidas ali fisicamente, formando essa espécie aí de colônia, habitando ali juntas, né? Num determinado ambiente. Então, na colônia, os seres vivos podem até estar grudados fisicamente, mas eles podem ou não colaborar, né, uns com os outros. Mas nenhum causa prejuízo para o outro nesse tipo de sobrevivência. Só que, além de colônia, eu tenho um outro exemplo de tipos de seres vivos que vivem juntos, mas que não estão grudados fisicamente, mas precisam dividir tarefas, precisam dividir trabalhos para que tudo funcione bem. O primeiro exemplo aqui é o formigueiro. No mesmo formato, a gente tem ali as abelhas na colmeia, né, e o cupinzeiro. Né? Todos eles ali são formados por insetos, são invertebrados, que vivem juntos no mesmo lugar, mas não estão grudados fisicamente, né? Mas cada animal tem a sua parte para desenvolver no formigueiro, na colmeia e no cupinzeiro. Então, um deles vai ser alimentado de forma diferente, vai se tornar fértil para produzir os novos descendentes. Os outros vão proteger, né, o local, outros vão procurar alimento, outros vão fazer a faxina daquele lugar. Então, todos precisam desenvolver um tipo de atividade para que todos eles possam sobreviver. Por exemplo, se uma formiga decretar independência e resolver viver sozinha, ela não vai durar muito tempo, porque ela não é fértil, fértil só a rainha, né? E ela precisa proteger o lugar onde ela vive, procurar alimento, fazer a faxina, deixar descendentes. Ela sozinha não vai conseguir fazer isso. Ela precisa dessas divisões de atividades em castas, né? Para que todos eles possam existir, para que a colmeia possa funcionar, para que o cupinzeiro possa funcionar. Então, a sociedade, ela faz com que os seres vivos tenham certa liberdade, porque não estão grudados, mas as atividades desenvolvidas são para um bem comum e para a sobrevivência de todos. Né? Todos acabam ganhando se todos desenvolverem essas atividades ali. Um outro exemplo de uma relação que é harmônica é o comensalismo. O comensalismo é interessante, ó. Eu tenho ali o tubarão e esses peixinhos que nadam junto com o tubarão. O tubarão, ele tem aquele nado ativo, né? Ele acaba criando uma espécie de deslocamento e esses peixinhos, eles vão ganhando deslocamento, né? Nesse vácuo aí que o tubarão ele vai criando, né? Enquanto ele se desloca. E o tubarão, quando ele se alimenta, as migalhas que são deixadas por ele vão servindo de alimento para esses peixinhos. E o tubarão também proporciona proteção, porque quem é que vai querer se aproximar desses peixinhos enquanto eles estão sob a proteção ali do tubarão? E para o tubarão, esses peixinhos, eles acabam não servindo de alimento porque acabam sendo de peixinhos de pequeno porte, acaba sendo um tira-gosto e ele acaba não usando suas energias, né, nesses animaizinhos que não prejudicam o tubarão em absolutamente nada, mas ganham benefícios do deslocamento, da proteção e até mesmo do alimento, né? Alguns até grudam embaixo do tubarão e vão ganhando deslocamento, mas por causa do porte do animal, acaba não interferindo também no nado, né? No desenvolvimento do animal. No comensalismo, um vai sair ganhando, no caso os peixinhos,
Enquanto o outro, no caso o tubarão, não ganha, mas também não perde. O outro não vai perder nada, apesar de não ganhar benefícios. O tubarão não se beneficia em nada, mas ele também não tem nenhum tipo de prejuízo nesse tipo de relacionamento, enquanto os peixinhos estão tirando proveito disso. Um outro exemplo que também é chamado de comensalismo, mas às vezes algumas literaturas acabam incluindo no inquilinismo, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, é essa relação aqui que o peixe-palhaço ele tem com a anêmona. A anêmona é um quinidário que produz substância urticante, uma substância que queima, né? Essa substância acaba sendo usada para defesa e para capturar ali alimento, para paralisar a presa, né? Enquanto o animal traz a comida para a boca. O peixe-palhaço ele tem um muco que cobre o corpinho dele e protege ele contra essa substância que queima. Então, ele acaba morando na anêmona. Ele fica vivendo ali dentro da anêmona, ganhando proteção da anêmona. Ele não interfere em nada na vida da anêmona. A anêmona não está ganhando nada com a existência do peixe-palhaço, mas ela também não está tendo nenhum tipo de prejuízo nessa relação. Peixe-palhaço está ganhando proteção e a anêmona não está ganhando, mas também não está tendo nenhum prejuízo. Algumas literaturas consideram essa relação de inquilinismo porque o peixe-palhaço está morando na anêmona, sem causar prejuízos para ela. E o inquilinismo ele é um tipo de comensalismo. Por exemplo, as bromélias e as orquídeas, elas moram no tronco de outras plantas para ganhar um lugar melhor ao solo, né? Para absorver um pouco mais de água, para ficar com a posição um pouco melhor. Mas elas não sugam nada da outra planta. Elas não prejudicam a planta em nada, elas só estão ali, ancoradinhas, morando no tronco daquela árvore, sem prejudicar. Mas elas estão ganhando o benefício de uma melhor posição para a água, para a luz, para fazer fotossíntese, né? Então, essa planta, a bromélia, a orquídea, elas estão se beneficiando do lugar em que elas estão, sendo inquilinas daquela planta, né? E a planta não está tendo nenhum prejuízo, por isso que é um tipo de comensalismo. Se eu pensar que o peixinho palhaço só mora na anêmona, ele é um inquilino da anêmona. Então, é um tipo de comensalismo chamado inquilinismo, tá? Então, algumas literaturas podem considerar como um inquilinismo, porque o inquilinismo é um tipo de comensalismo. A planta mora ali, tira proveito, não prejudica a árvore não ganha nada, mas também não perde, enquanto a bromélia, a orquídea estão se beneficiando de uma posição melhor, de um lugar melhor. Um ganha, o outro não ganha, mas também não perde, não tem prejuízo. Tem um outro tipo de relação que é muito interessante, que é essa aqui, ó. Protocooperação. Gente, a protocooperação ela é interessante porque os dois estão ganhando. O nome já fala, protocooperação. Um coopera com o outro. Só que é uma relação assim, ó. Se os dois estiverem juntos, os dois indivíduos envolvidos, os dois ganham. Mas eles podem viver perfeitamente separados. Por exemplo, a abelha, quando vai tirar o néctar da flor, ela está ganhando alimento. Mas enquanto ela suga o néctar, ela se suja de pólen. Lembra que o pólen, ele é o transportador do gameta masculino daquela flor. Quando a abelhinha sair, ela vai estar sujinha de pólen. E esse pólen vai cair em outras flores, né, em outras plantas, ajudando a polinização. Então, a abelha está ganhando alimento e a planta está polinizando. Está ganhando um agente polinizador, né? Algumas literaturas consideram essa relação mais do que protocooperação. Consideram como um mutualismo, porque se os insetos não estiverem ali polinizando, isso vai dificultar a polinização das flores, né? E a abelha vai estar sem alimento. Mas se eu pensar que a abelha pode adquirir alimentos de outras flores, de outras fontes, e a planta pode ter um morcego, pode ter uma ave, o vento como agente polinizador, né? Então, a gente pode realmente considerar essa relação como uma protocooperação. Um outro exemplo é esse bovino aqui, esse gado, ó. Ele está ganhando faxina, porque esses passarinhos estão comendo carrapato, estão comendo pulga. Eles estão ganhando, os pássaros estão ganhando alimento, enquanto o gado está ganhando faxina. Os dois podem viver perfeitamente separados, conseguindo alimento em outro lugar, né? E o gado ali administrando seus parasitas.
Mas se os dois estiverem juntos, um ganha faxina, parasita vai sendo comido, enquanto o outro está ganhando alimento. Então, protocooperação, um ajudando o outro. Outro exemplo é esse aqui, ó. Esse é muito legal. Esse caranguejinho aqui é chamado de paguro. O corpinho dele é um corpinho bem frágilzinho. Então, quando o molusco morre, a conchinha fica vaga. Esse caranguejinho vai lá e fica dentro dessa conchinha. E ele se esconde nessa conchinha quando ele se sente ameaçado. E quando ele vai caminhar, ele carrega a conchinha junto, como se fosse uma casinha. As anêmonas, se você olhar aqui, ó, tem 1, 2, 3 anêmonas grudadas na concha. As anêmonas, elas produzem uma substância que vários animais se sentem prejudicados por essa substância, então não vai lá comer a anêmona. Mas a anêmona tem um deslocamento muito lento, porque ela se desloca por cambalhota. Então, o que algumas anêmonas fazem? Vão lá, dão cambalhota até grudar na concha do paguro, né, que o paguro pegou do molusco. E enquanto o paguro caminha, ele carrega a anêmona junto, de carona. E a anêmona protege ele por causa da substância urticante. Então, o predador não vai nem querer chegar perto desse paguro, porque as anêmonas estão em cima ali daquela concha. E a anêmona ganha carona, porque cada vez que o paguro andar, ele leva a anêmona junto. A anêmona pode viver grudada numa rocha? Pode. O paguro pode se esconder na conchinha para fugir do predador? Pode. Mas se os dois estiverem juntos, um ganha carona e o outro proteção. Então, é uma ajuda mútua. A mesma coisa vai acontecer entre esse passarinho e esse jacaré aqui, ó. O jacaré abre o bocão, o passarinho entra na boca do jacaré e vai comendo restos de alimentos que ficam entre os dentes. Ah, mas por que o jacaré não come o passarinho, gente? O benefício que o passarinho traz para o jacaré é muito maior do que o tiragosto. O tiragosto que o passarinho vai ser se o jacaré comer ele. Nem vai fazer cosquinha para o jacaré. Mas a faxina que esse passarinho está fazendo vai fazer os dentes do jacaré ficarem limpos, né? Vai facilitar a vida dele. Ele está ganhando limpeza ortodôntica, assim, para o dentista. E o passarinho está ganhando comida. Podem viver separados? Podem, mas se ficarem juntos, um ganha limpeza dentária e o outro está ganhando comida. Protocooperação, ajuda mútua. Agora, tem mais um exemplo de relação harmônica aqui, ó. Esse exemplo é um pouco diferente de protocooperação. Como assim? No mutualismo, os dois ganham. Só que na protocooperação, os dois ganham, mas podem viver separados. O boi pode viver separado do passarinho que come seus carrapatos. Mas no mutualismo, não. No mutualismo, os dois indivíduos envolvidos ganham, mas eles só existem se estiverem juntos. Se separar, os dois morrem. Exemplo. No tronco das árvores, vocês já viram esse ser vivo aqui chamado de líquen. Existem líquens amarelos, laranja, avermelhado, marrom, esbranquiçado. Aqui eu tenho um verde mais escuro, um verde mais clarinho. Esses líquens crescem em troncos de árvores, né? E o líquen, na verdade, ele é uma associação entre algas e fungos. Ele é um mutualismo. As algas e os fungos somam nas suas características, formando o líquen, onde um ajuda o outro. O líquen só existe se a alga se associar ao fungo. O fungo fornece umidade para a alga fazer fotossíntese. A alga faz fotossíntese e oferece comida para o fungo. Juntos, eles formam o líquen. Separados, morrem os dois, porque essa alga não retém a umidade necessária e esse fungo necessita do alimento que essa alga produz. Eles morrem separados. Então, no mutualismo, os dois ganham, mas só existe junto. Separado, morre. Quer ver um outro exemplo? Aqui eu tenho o cupim. O cupim come madeira. Mas o cupim não consegue quebrar a celulose da madeira. A celulose é um açúcar extremamente rico em energia. Mas o cupim não tem enzima para degradar, né, essa energia que tem ali na celulose. Então, o que vai acontecer? Se o cupim não tiver esse protozoário no intestino dele, ele não consegue metabolizar, ele não consegue quebrar, né, a energia que existe nessa celulose. Então, nesse caso aqui, olha,
nós vamos ter uma relação que não vai existir e esses seres vivos também não vão existir, eles não têm condições de sobrevivência. O protozoário ele tem que estar aqui fazendo esse mutualismo no intestino para adquirir alimento, e o cupim precisa desse protozoário para quebrar a celulose, para que ele consiga aproveitar toda a matéria energética que essa celulose pode oferecer. Os dois estão ganhando? Estão, mas só vão existir se estiverem juntinhos. Então, essa relação é uma relação de benefício mútuo. Os dois vão ganhar, mas só existem se estiverem juntos. Essas foram as relações harmônicas. Na próxima aula, então, eu vou trazer para vocês as relações desarmônicas. Um abraço. Até a próxima aula.